Voltas e voltas e voltas e voltas. É o que parece que o Santos dá quando se trata de Menino da Vila. Luca Meireles foi vendido pelo Santos para o Shakhtar Donetsk. E tem mais ainda, jogador que eu já tinha feito vídeo de contratação aqui no canal, Tomás Palacios, pode não chegar ao Santos. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que assiste esse vídeo. Eu sou o Gabriel, esse é o Isso é Santos e rapaziada, sim, aconteceu mais uma vez. Como se repetiram diversas vezes, nos casos Marcos Leonardo, próprio David Washington, Ângelo, Caio Jorge. Olha, a quantidade de jovem que o Santos teve e desperdiçou é imensa, imensa. E parece que entra gestão, sai gestão e a história não muda. Dessa vez, Luca Meireles foi vendido por 72 milhões para o Shakhtar Donetsk, que o Santos vai ficar com mais ou menos 52, a não ser que consiga renegociar os valores, mas até o momento é isso que a gente tem. A gente conseguiu nem ver o jogador fazer o seu primeiro gol como titular. É impressionante a falta de planejamento que o Santos tem com os seus meninos da Vila recentemente. O jogador da base não tem chance no Santos. Ele tem que ser o Pelé da vida pra isso acontecer. E às vezes, mesmo se ele for um Pelé da vida, ele não vai conseguir entrar. Porque jogador medalhão vai ter espaço no Santos e ele não. É o que tem acontecido. É o que tem acontecido com o Santos. Então assim, gente, o Santos só tem só bagre como camisa 9 agora. Porque a gente dispensou o Luca Meireles e sobraram Tiquinho, David Washington, às vezes um Tassiano que entra de 9. Assim, gente que não joga. São jogadores que não produzem, não desempenham, não fazem gol. O Luca Meireles, em pouco tempo que ele teve de campo, eu vou te falar, em nenhuma partida eu acho que ele jogou 50 minutos, mas em todas que ele participou, ele pôde pelo menos fazer uma assistência. São os números dele no Santos. Olha só, como é que o Santos promove um jogador da base e dá uma assistência. Ele dá uma assistência e sai do time por menos de 15 milhões de euros. Como é que isso existe, gente? Como é que o Santos deixa isso acontecer? Ele foi vendido por 12 milhões. Só no Santos. Só no Santos que isso acontece, cara. Impressionante. Assim, ele inicialmente não queria ser vendido, ele não queria sair do Santos. Ele queria fazer uma trajetória de jogador que fica aqui, que vira ídolo da torcida, né? Isso estava muito longe de acontecer com o Luca Meireles, até porque nem entrava aí a galera não tinha tanto esse apreço por ele. Mas ele não queria ser vendido no momento, mas o Santos falou com ele e disse: a gente precisa do dinheiro para pagar salário. E, cara, os valores do Shakhtar eram muito, mas muito superiores ao que o Santos pagava pro Luca. Parecia até que o Santos queria que o Luca saísse, tá? Porque do jeito que tava, e queria há muito tempo. Porque, assim, os valores que o Shakhtar ofereceram pro Luca como salário são basicamente 8 vezes maior do que ele recebia aqui no Santos. E outra, o salário dele era menos de 10%, menos de 10% o salário que o Tiquinho e que o David Washington ganharam. E quantos gols cada um tem no campeonato? O Luca não tem nenhum. Mas para ter essa diferença toda de salário, o David Washington e o Tiquinho devem ser os dois, o primeiro e o segundo artilheiro do Campeonato Brasileiro. Porque do jeito que tá, não existe, gente. A gente tem dois jogadores que ganham muito, nunca jogam. Assim, desempenham, né? Mas estão sempre lá, titulares. Tiquinho toda hora, David também troca com o Tiquinho às vezes. Mas o Luca Meireles que a gente quer ver, que a gente quer ver ele tendo oportunidade, que a gente quer ver ele brilhar, ou pelo menos a gente quer ver o futebol dele. Se é tão ruim assim pra ele não entrar nunca, talvez com o Vojvoda ele tivesse até alguma chance de jogar, cara. Mas assim, o Santos se colocou nessa posição de precisar de novo se salvar vendendo um jovem. Isso é ridículo. E cara, sai gestão, entra gestão, isso continua acontecendo no Santos. Como eu disse no início do vídeo, roda, volta e para no mesmo lugar. É impressionante um Santos que esse ano ganhou muita receita, esse ano tá com o Neymar, esse ano tá com uma gestão que disse que não venderia jogadores jovens, não venderia jogadores que eram meninos da Vila, que estavam crescendo, se desenvolvendo, por valores irrisórios. E já se contradiz aí. E aí você pode vir com o argumento, não, mas precisava para pagar salário. Mas o próprio Santos se colocou nessa posição, contratando jogadores medalhões bagres.
E aí você coloca na lista Tiquinho, você coloca na lista Tassiano, você coloca na lista Guilherme Arão, que eu não vou dizer que é bagre, mas assim, William Arão, né? Falei Guilherme Arão, enfim. Mas que não joga, cara. Ele tem lesão toda hora, parece. O cara não tem oportunidade por causa do próprio corpo dele. E parece que isso só aconteceu quando chegou no Santos. O Gianluca tá jogando demais no Bahia, mas chegar no Santos não consegue jogar. Por que será? Sai técnico, sai gestão, entra gestão. Ninguém consegue jogar no Santos. Ninguém. É uma outra questão, né? Que acho que nem se relaciona direito com o fato do Luca Meirelles estar saindo, mas assim, outra coisa que deixa a gente puto da vida, velho. A gente que é torcedor do Santos. Como que deixa isso acontecer? Ter diversos medalhões no time que não jogam nada. E pra quem se engana muito, né? Fala, pô, Marcelo Teixeira em 2002 fez um time de base e a gente foi campeão brasileiro. Como é que ele não pode fazer isso de novo? Por que vocês criticam tanto ele? Gente, quando o Marcelo Teixeira chegou no início dos anos 2000, ele só tentou contratar medalhão. Ele trouxe goleiro de seleção. Acho que era... Pô, acho que era o cara não sei das quantas lá. Ah, é um goleiro grande, mas eu esqueci o nome dele agora. Contratou baita jogadores, tá? Jogadores que jogaram Copa do Mundo na época. Mas assim, eles não renderam nada de nada. Nada. Nada, nada, nada. Não renderam nada. Quem foi render é a galera que tava na base. E ele foi obrigado a colocar. Obrigado. Porque o técnico queria. Entendeu? Então assim, realmente Marcelo Teixeira, ele se diz uma coisa, mas é totalmente baseado numa mentira que foi contada lá no início dos anos 2000. Ele não acredita realmente nisso, gente. É o que eu tenho montado na minha cabeça. Se eu tiver errado, por favor, Marcelo Teixeira, venha e me corrija e fale. Grave um vídeo no Instagram, sei lá. Se pronuncie e diga. Por que você vendeu o Luca Meireles sinceramente? Mesmo que seja precisando de salário, eu preciso que você fale. A torcida do Santos precisa que você fale desse assunto. E não passe pano e não crie cortina de fumaça, que é o que você mais tem feito. Por favor. E que o Santos não possa só dar esperança pro seu torcedor, mas realmente dar alegrias de verdade. Porque é isso que tem passado pela cabeça do torcedor quando ele vê menino da Vila indo embora toda hora. Quando ele vê jogador recusando o Santos e indo pra time menor pra ganhar mais. O Santos voltou da Série B e só soube gastar dinheiro errado. Passou a contratar melhor quando chegou o Alexandre Matos. Teve que chegar um coordenador de futebol que é respeitado no Brasil, cara. O Santos não consegue fazer contratação com treinador com scout, não. Teve que vir um diretor de futebol pra fazer contratação que sirva. Isso não existe. Só no Santos. Isso só existe no Santos. E aí tem outro porém, outro problema, né? Ele tá indo pro Shakhtar Donetsk. E o Shakhtar Donetsk, rapaziada, é um time que ele não revende jogador brasileiro. Isso atrapalha muito o Santos. E o próprio Luca Meireles. Por quê? Porque no contrato do Santos e do Shakhtar tem um negócio que é o 15% mais avalia. O que é isso? A diferença entre essa venda de agora do Luca, do Santos pro Shakhtar, e a próxima do Luca, que a gente não sabe qual vai ser, 15% dessa diferença vai pro Santos. O Santos tenta renegociar isso, não é uma opção muito boa. Eles preferem o 15% de venda futura, né, que realmente vai dar uma quantidade maior pro Santos, mas indo por esse caminho, o Shakhtar, ele não vende, ele não revende, ele guarda jogador brasileiro. Ele só segura. Ele não revende. Pode ver na história a quantidade de jogador brasileiro que atuou no Shakhtar Donetsk. Cara, teve Pedrinho do Corinthians, teve, sei lá, e Júnior Caissara, que jogou recentemente no Santos, tava no Shakhtar. Assim, é muito jogador, cara, muito jogador. Então, assim, é um erro pra onde tá vendendo, é um erro pro Luca, é triste pro Luca. Eu acho que ele foi obrigado a sair do Santos, porque a impressão que dá é que o time do Santos, a diretoria queria que ele saísse. E ele não tinha outra opção, já que o Shakhtar tava oferecendo uma bolada pra ele, e que o Santos não conseguia oferecer. Então o Santos entra numa sinuca de bico que ele mesmo criou. Onde já se viu isso, cara? O Santos é uma bomba. É isso que o Santos é. Essa é a realidade. O Santos é uma bomba. Não tem pra onde correr. Não tem. Não tem. E agora é chorar, né? Porque o Santos ele só tem isso a apresentar pra gente. Um time que não consegue segurar nenhum jogador jovem. Às vezes a vontade que dá
Cara, a vontade que dá é de... Sei, velho, qual que é a vontade que dá. Fico sem vontade nenhuma. Ai, gente do céu. É difícil ser santista. Difícil. Difícil, difícil, difícil. O time que vai se apequenando cada vez mais, sabe? Cada vez mais. Olha, ninguém quer vir pro Santos. O Santos não consegue contratar ninguém. Inclusive, Tomás Palacios, lembra que eu tinha falado do Tomás? Informação, tá? Ele deu pra trás pra vir pro Santos. Ele não quis vir pro Santos. Não de momento. Ele recebeu outras propostas depois do negócio com o Santos começar, né, cara? Ele começou a negociar com o Santos, aceitou a proposta, tudo. Só que aí chegaram outros clubes que ficaram sabendo dele. Analisaram e falaram, não, vamos fazer proposta. Ele recebeu de outros times com mais dinheiro pra gastar com a Inter. Cara, com muito mais capacidade de evolução. O Santos vai perder nessa disputa. Eu acho, né? Minha opinião é essa. Porque agora ele tá analisando outras propostas de times que oferecem mais dinheiro, que tem mais estrutura, fora do Brasil. Então o Santos, ele conseguiu perder por causa da sua falta de capacidade, sua falta de estrutura, sua falta... Falta tudo no Santos. No Santos falta tudo, gente. Eu tô rindo de desespero. Porque é só isso que sobra pra gente, desespero. Não tem pra onde correr, não tem. Conclusão, a negociação ela travou, mas a tendência é que o Santos realmente perca nessa disputa aí, pelo Tomás Palacios. Ou seja, a gente perde o Menino da Vila para poder pagar salário e não traz ninguém que sirva até o momento. Ou seja, o Santos ainda não contratou ninguém e a primeira contratação da Ara Voivoda ela não saiu, pelo menos até agora. Apesar disso, apesar desses problemas todos aí, o Adonis Frias ainda está muito próximo do Santos e deve fechar essa semana, tá? Eu sei que eu já fiz vídeo falando da contratação do Tomás Palacios, mas realmente pode ser que ele não chegue. E isso acaba, sinceramente, vou falar pra vocês, isso acaba com a credibilidade que eu tenho com vocês. Porque eu tô passando uma informação e eu tenho certeza que ela vai acontecer. E aí quando não acontece eu sinto que a culpa é minha, sabe? Eu sinto que eu devia ter esperado mais, não ter passado essa informação direto pra vocês. Mas assim, eu queria que vocês soubessem do que estava acontecendo, por isso que eu quis repassar, mas eu fico cada vez mais receoso em fazer isso, sabe? Mas eu torço para que pelo menos o Adonis Frias, que tem que ser um outro jogador que é muito elogiado no futebol sul-americano, possa vir pro Santos, já que o Tomás Palacios deu para trás e as chances dele não vir são muito altas. Mas tudo pode acontecer, né? Que a gente é santista, a gente acredita até o fim, apesar de a esperança ter acabado faz tempo. Bom, rapaziada, se inscreve no canal, deixa o like, me segue lá no Instagram também, @issoesantos, @ogabrielazrael, também se você quiser me seguir no Instagram pessoal. E se tiver algum de vocês aí que quer conversar sobre o Santos, falar sobre o Santos, sobre as contratações que não chegam, sobre esse presidente que é omisso, sobre essa diretoria, cara, se você quer falar sobre o Santos, fazer amigos, ir de caravana pra Vila Belmiro, todo mundo junto, entra nesse grupo do WhatsApp que eu vou deixar o link aí embaixo, é o Resenha Santista. Lá eu estava há um tempo atrás, fiz muitos amigos, conversei sobre bastante coisa, dei muita risada, me estressei, mas faz parte. Se você quiser aí fazer parte dessa comunidade, desse grupo de WhatsApp Resenha Santista, tá aí embaixo, rapaziada. Vejo vocês na próxima, tamo junto e valeu.